Olá pessoal do sétimo ano, que é o professor Ayrton, e hoje a gente vai corrigir a atividade avaliativa da terça-feira passada, certo? Bom, e começando aqui na primeira questão, certo? Eu tinha recebido os comentários e não deu tempo de corrigir, certo? Algumas pessoas já tinham respondido, então a decisão que eu tomei, já que algumas pessoas não conseguiram responder, é que a primeira questão ela está anulada. Por quê? Porque ela não traz dados suficientes para você responder, certo? Ele só pede para você observar e não faz uma pergunta. Então, essa primeira está anulada, tá bom? Todo mundo ganha um ponto aí. Na segunda, ela fala o seguinte: pesquisadores estavam monitorando a média da temperatura na Antártica e chegaram nos seguintes valores. No primeiro dia, então, vamos colocar aqui. Primeiro dia, chegou a menos 12 graus Celsius. No segundo, chegou a menos 10 graus Celsius. No terceiro, chegou a menos 15 graus Celsius. E no quarto, chegou a menos 8 graus Celsius. Qual desses dias a temperatura foi menor? Então, o que a gente pode fazer aqui, é perceber que todos os números são negativos, certo? Ou seja, quando a gente for construir a nossa reta numérica, aqui vai ser o zero, O número que estiver mais à direita vai ser maior e o que estiver mais à esquerda vai ser menor. Não é assim? A gente aprende? Então, pronto. Como é que a gente vai preencher isso aqui? A gente vai preencher do seguinte, O menos 8, ele vai estar bem por aqui, certo? Depois dele vai estar o menos 10. Depois dele vai estar o menos 12. E lá no final vai estar o menos 15. Essa era uma forma de responder. Logo, o menor foi no terceiro dia, né? Deixa eu botar outra cor aqui. Terceiro dia, certo? Que o menos 15 é menor de todas essas outras temperaturas. Tá bom? Você também poderia ter colocado menos 15, certo? Não teria problema. O importante é indicar que essa era a resposta certa. Na terceira questão, fala o seguinte: durante um jogo, 2 jogadores perderam muitos pontos e ficaram com as seguintes pontuações. O primeiro ficou com mais 5 e o segundo ficou com menos 9. Qual é a diferença de pontos entre eles? A diferença, certo? Para a gente saber a diferença, eu tenho que fazer a subtração de A menos B, certo? Onde A é o maior e B é o menor, certo? Nesse caso aqui, a gente pode ver que o menos 5 é o maior, né? Então, a gente vai ter aqui, aliás, mais 5. Mais 5 menos 9, que vai ser o menor, né? Essa diferença, perceba que é uma subtração, certo? E que eu posso, dessa subtração, transformar isso aqui numa adição. Como? Eu vou ter que menos significa que é o inverso disso aqui, certo? Ou seja, o inverso de menos 9 é mais 9. Então, 5 mais 9 vai dar 14 positivo. Logo, a diferença entre eles é 14. Qual outra forma a gente pode ver isso? De novo, na reta numérica, certo? Deixa eu desenhar uma reta que preste. Então, aqui sendo 0, o mais 5 ele vai estar bem por aqui, E o menos 9 vai estar bem por aqui. Quando eu contar todas as casas que tem do menos 9 até chegar ao mais 5, eu vou contar 14 casas, certo? Então, essa é outra forma de resolver essa questão. No fim, a gente tem 14 pontos de diferença, item C, certo?
Quinta questão. O extrato bancário de Pedro constava que o seu saldo era de R$ 54. Entretanto, ele fez um pagamento de um boleto no valor de R$ 127 e sua conta ficou negativada. Após tirar um novo extrato, qual valor deve aparecer no saldo de Pedro? Então, ele tinha R$ 54, certo? E ele retirou 127. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tirou os 54 e tirou além deles, né? Então, ficou um saldo negativo lá. E que saldo é esse? Bom, para isso a gente vai fazer a subtração aqui de 127, 54, onde 127 é negativo e 54 é positivo, certo? O que eu quero fazer com isso? Eu quero saber a subtração, a diferença entre os dois, e o meu resultado vai levar o sinal do maior, que é o menos 127, certo? Então, fazendo aqui a subtração, vou ter 7 menos 4 é 3, 2 menos 5 não dá, né? 12, né? Quando eu pegar aqui emprestado, vai ficar 12. 12 menos 5 é 7, e aqui é 0. Como 127 é maior, eu vou ter o sinal negativo. Logo, a minha resposta vai ser menos 73 reais. Tá bom? Vai ser o novo saldo dele. Quarta questão. Calcule o valor da expressão numérica. Então, para responder uma expressão numérica, lembrando que a gente sempre tem que começar pelos colchetes, certo? Então, primeiro a gente vai resolver isso aqui, depois a gente resolve o restante. Então, vamos lá. Pegando apenas esse colchete aqui, a gente tem mais 21 menos mais 8 mais 18, certo? E aqui, ó, lembra que essa subtração a gente pode transformar em uma adição. Então, vai ficar 21. Aqui eu vou inverter o de dentro, né? Ó, vai ficar menos 8. E aqui vai ficar 18. 21 menos 8 vai ser quanto? Vai ser 13, né? E como o 21 é maior, o sinal vai ser positivo. Mais 18 positivo também. Como ambos são positivos, eu vou somar. Isso aqui vai dar 31. Logo, a resposta do colchete deu 31, certo? 31 positivo. O que eu vou fazer agora é substituir todo esse colchete por 31 e resolver o restante da expressão. Então, vamos lá. Lembrando que esse mais 31 aqui é o resultado desse colchete, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Novamente, ó, onde tem subtração, eu vou transformar em adição e inverter o sinal do parênteses de dentro, certo? Beleza. Agora, vamos lá. 75 mais menos 31. Então, aqui eu tenho 75 menos 31, que vai me dar 44. Como 75 é maior, logo ele fica positivo, certo? Mas esses dois aqui, ó, ambos são positivos, eu estou somando. Logo, a resposta aqui vai dar 23 positivo, certo? E aqui, 44 mais 23. A resposta é 67 positivo, certo? A resposta dessa expressão é mais 67. Beleza? Sexta questão. O resultado da expressão menos 2 vezes menos 4 vezes menos 6. Quanto é que vai ser, né? Então, vamos lá.
Vamos resolver aqui de 2 em 2, certo? Já que a gente tem multiplicação, eu posso resolver de 2 em 2. Então, menos 2 vezes menos 4, a primeira coisa que eu vou fazer é operar os sinais, certo? Então, menos com menos, certo? Quando eu multiplicar os dois, vai ser positivo. E 2 vezes 4 vai ser 8, certo? E aqui repete o menos 6. Agora, novamente, ó, mais com menos, certo? Sinais opostos vai dar negativo. E 8 vezes 6 vai ser 48. Então, a resposta dessa daqui é o item A, menos 48, certo? Sétima. Responda as seguintes perguntas. O que é um ângulo? Então, a resposta do item A, o que é um ângulo? Aqui, óbvio que você pode resolver, certo, com as suas palavras, ou você poderia buscar a definição do livro, certo? Então, um ângulo Então, a definição de ângulo é a abertura entre duas semirretas com mesma origem. O que isso significa? Eu tenho aqui a origem O, certo? Uma semirreta, outra semirreta. Ambas partem de O, certo? E essa abertura aqui, ó, que vai ser o meu ângulo, certo? Essa aberturazinha aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a definição do item A. Do item B, dado um ângulo AEC, quais são os lados e o vértice? Bom, no item B aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. A letra do meio sempre vai ser o vértice, sempre vai ser a origem, certo? Então, de novo, ó, quando eu construir aquele ângulo lá, ó, eu vou ter 3 pontos, tá? O do meio é a origem, e os outros dois são pontos do lado, certo? Então, como é que a gente lê esse ângulo aqui? AEC, certo? Onde esse acento circunflexo vai definir justamente que ele é o vértice, tá bom? Então, a resposta aqui do item B é o vértice é o ponto E e os lados são A e C, tá bom? Então, você poderia responder dessa forma aqui a questão número 7. Na oitava, fala o seguinte, observe cada imagem abaixo e seus respectivos ângulos destacados. Então, aqui a gente tem esse ângulo aqui, ó. Nessa outra imagem, esse ângulo aqui. E aqui, ó, é o triângulo como um todo. Classifique em ângulo agudo, reto ou raso. Então, nesse primeiro aqui, certo? É meia volta, né? Meia volta, como a gente sabe, é um ângulo raso, certo? Perceba que nessa terceira imagem tem um quadradinho aqui, ó, bem no cantinho do ângulo. Esse quadradinho indica que ele é um ângulo reto, certo? E, por fim, certo? Esse ângulo aqui, por ele ser menor que 90 graus, menor que o ângulo reto, ele é um ângulo agudo. Então, a ordem é essa: raso, agudo e reto. Certo? Vamos para a próxima questão. João pagou um bilhete para andar em uma roda gigante. Ele começou na cabine 1 e, em seguida, a roda gigante deu um giro de 5/8. Esses 5/8 aqui, gente, é a mesma coisa que a fração 5/8, tá? Só para quem ainda não entendeu. Pronto. E em seguida, a roda gigante deu um giro de 5/8 de ângulo, parando em seguida. Qual posição João parou depois desse giro? Perceba o seguinte, ó. Eu tenho 8 posições, certo? A primeira aqui embaixo, e aí segunda, terceira, quarta, até terminar na oitava, tá bom? Se ele andou 5 casas de 8, logo ele parou na quinta casa, certo? Então, a nossa resposta aqui, ó,
posição 5, certo? E para finalizar, determine a medida do ângulo destacado na figura a seguir. Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter que entender o seguinte. Uma volta completa, certo? Uma volta completa, ela é 360 graus. Se eu divido ao meio, eu tenho 180, 180. Se eu divido em 4, eu tenho 4 ângulos de 90. Então, perceba que eu posso ir dividindo, certo? E eu vou ter novos pedaços de ângulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tenho um círculo inteiro e eu divido ele em 12, para mim saber quanto vale cada pedacinho, basta eu pegar 360 e dividir por 12, certo? Aí eu vou saber quanto cada pedacinho vale, certo? Vamos fazer essa divisão aqui. Então, perceba, ó, que cada pedacinho desse... Deixa eu tentar fazer aqui. Perceba que cada pedacinho desse aqui, ó, vale 30 graus, certo? Quando você juntar todos, tem que dar 360, certo? Tem que dar 360. Sendo assim, do 12 para o 1 é 30. Do 1 para o 2 é mais 30. 2 por 3, mais 30. E do 3 por 4, mais 30. Logo, essa abertura aqui vai ser 4 vezes 30 graus, que vai dar 120, certo? Então, a sua resposta era para ser 120 graus, certo? Deixa eu colocar em branco. Pronto, para ser 120 graus. Tá bom, gente? Bom, essa foi a correção da avaliação. Espero que vocês tenham conseguido, certo? Lembrando que a primeira questão ela foi anulada por falta de informação, mas as outras não foram, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Valeu!